Hoje com o pastor Joseph Prince. Um grande homem de Deus que foi usado na área de cura, ele diz que existe um ponto de contato. Foi Oral Roberts. Falava do ponto de contato. A mulher com fluxo de sangue? Ela disse, se eu tocar nas suas vestes, serei curada. Se eu tocar nas suas vestes, serei curada. Mas isso não se aplica à prática da autossugestão ou até mesmo aquele pensamento positivo que diz, se eu tocar nessa caixa, eu ficarei bem. Vá em frente. Nada vai acontecer. A sua fé deve estar no lugar certo. Neste caso, fé no Senhor Jesus ainda requer sua fé. Amém? Ela disse muitas vezes, se eu tocar nas suas vestes, ficarei bem. Se eu tocar nele, eu ficarei bem. E no momento que ela tocou, mesmo tocando só na orla da veste do Senhor, ela foi curada. Então, antes de você receber a oração de cura, pode dizer, certo? No momento que alguém orar por mim, receberei. No momento que alguém impor as mãos em mim, receberei. Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Então, você pode fazer isso. Criar o espírito de expectativa no caminho. Posso ouvir o amém? Então, depende qual é o tipo de ponto de contato que você usar, mas use isso. Use isso. Uma outra maneira, é lógico, é pelo óleo da unção. Você crê que, no momento, certo, que o óleo da unção tocar na sua cabeça, você crê que vai receber? Amém? Isso vai liberar sua fé. Todos esses são pontos de contato. Pontos de contato. Como Jesus falou ao homem que nasceu cego, depois de colocar lama nos seus olhos, vai lavar-te no tanque de Siloé. Certo? E a Bíblia diz que ele se lavou e voltou vendo. Mais uma vez, aquele tanque foi o ponto de contato. Colocamos a nossa fé em Jesus, somente nele. Amém? Pode dizer que eu creio que se eu falar muitas vezes, e se eu realmente crer, falando isso todos os dias, toda hora, eu estou melhorando e melhorando. Todo dia eu vou dizendo, estou melhorando, melhorando. Vai te ajudar a ter uma atitude positiva. Mas não vai trazer o milagre de Deus. Amém? Pensamento positivo é bom, mas não vai te trazer o milagre de Deus, a não ser que creia na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Ok. Agora, a Bíblia diz que por um sacrifício por pecados para sempre, depois de oferecer aquele sacrifício, se assentou. Sacerdotes do Antigo Testamento nunca se assentavam. Estavam sempre ocupados em pé, ocupados caminhando, ocupados até matando animais para sacrifício, como ofertas, ocupados matando os animais e limpando o interior, ocupados colocando-os no altar, ocupados limpando do sangue, ocupados profetizando as bênçãos, ocupados. A obra nunca parava. De uma certa forma, quando ensinamos as ofertas levíticas, 5 delas, a Bíblia diz, em Hebreus 10, Jesus mesmo disse para o Pai, em ofertas queimadas e sacrifícios, tu nunca te deleitaste. Então Deus não tinha prazer naqueles rituais que eram figuras e sombra da verdade. Amém? Olha bem, sabe, é como uma foto de um filho. Quando viaja e você está longe, é muito bom você olhar o seu celular e ver as fotos de quem você ama. Amém? Mas eles não estão ali. Então Deus recebia, mas ele não estava muito contente com isso. E Jesus então fala ao Pai, eis-me aqui, para fazer tua vontade. No livro está escrito a meu respeito. E a Bíblia diz que ele se entregou na cruz. Quantos pensam que um perfeito homem podia realizar um trabalho perfeito? Você acha que o Filho de Deus fez isso? Crê que ele concluiu a obra na cruz? Você crê que quando ele disse aquelas palavras bem alto dizendo, consumado, você acha que foi consumado? Então por que agimos como não se tivesse consumado? Por que será isso? Quantos acham que Deus já tratou do seu pecado? Quantos creem que Deus já perdoou os seus pecados? Amém? Então deixe-me falar isso. Este é o verdadeiro cristianismo. Olha o que ele é. Número 1, todos os pecados foram perdoados na cruz, por causa de um sacrifício por pecados. Se os seus pecados não foram removidos na cruz, e Deus não vive nesse nosso tempo, falando dos seus pecados passados,
Deus olha para a sua vida toda e quando diz pecados é para a vida toda. Pois ele vive nessa dimensão. Deus não vive restrito a este nosso tempo. Deus não está limitado ao espaço. Deus olha para a nossa vida toda e diz os nossos pecados foram perdoados. Por isso enviou o Espírito Santo que testifica a nós que os nossos pecados e iniquidades não se lembrará nunca mais. Isso é raramente pregado. Ok? Uma coisa. Esse é o verdadeiro fundamento do cristianismo e quero ver se você acredita. Número 1. Os seus pecados já foram efetivamente eliminados da presença do Deus Santo. Amém? E ele planejou assim. Número 2. Seus pecados na carne. Romanos 4. Romanos 8. Nos diz que aquilo que a lei não podia fazer, porque a lei era fraca, por causa da carne, Deus o fez, enviando o seu Filho. E pelo nosso pecado, olha, singular. Observe que pecados, plural, foram eliminados. Mas o nosso pecado na carne ele condenou o pecado pela oferta do corpo de Jesus Cristo. E não somente aquele sacrifício removeu os nossos pecados da presença de Deus, mas aquela oferta condenou o pecado, singular, na carne. O que quer dizer? O pecado na carne é toda a fonte dos pecados. É como se fosse uma mãe ou até uma fábrica que produz os pecados. Amém? O pecado na carne é tão mau que mesmo depois de se tornar um cristão, você tem pecado na carne. Você não vive na carne, mas tem pecado na carne. Pecado na carne é quando você ama tanto o seu filho, mas você olha pela janela e tem esse pensamento. Joga o bebê lá fora. E fica chocado por ter pensado assim, por ter estes pensamentos. Bem, não é você, mas o pecado na carne. O pecado na carne traz os piores pensamentos, mesmo sendo cheio de amor. Sabe, acontece, ele se levanta. E quando nós estamos orgulhosos, Deus permite que aconteça, sabe, para você parar tudo e enxergar a você mesmo. Que na verdade é você que foi na verdade colocado na cruz. Quantos se alegram em saber que aquela sua parte, o pecado na carne, já foi condenado? Na oferta do corpo do Senhor Jesus Cristo. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. A Bíblia diz, então nosso pecado singular, na carne, aquela parte que é a fonte de todos os pecados, foi condenada por Deus. Aquilo que você condena quando você vê, Deus já condenou 2000 anos atrás, no corpo de Jesus Cristo. Deus condenou, isso quer dizer que isso pode até existir no natural, mas pela fé diante dos olhos do Senhor, isso não existe mais, já foi condenado. E o que foi condenado já foi eliminado. Amém, a sentença foi executada, o que quer dizer que Deus não quer que você sofra a culpa disso, que você sofra dor por isso, e nem perder tempo olhando para isso. Amém? O que Deus quer de você é que ande em fé, porque no natural está ali, mas pela fé foi eliminado. Foi condenado. Posso ouvir um amém? Então, número 1, os pecados foram eliminados. Número 2, amém? O pecado na carne foi condenado. Número 3, Satanás, que tinha o poder da morte. E o homem teme a morte. Não temeriam a morte se não tivesse pecado, mas pecou. Todo mundo teme a morte. O homem mais forte em toda a terra teme a morte. O mais rico e famoso de todos neste país teme a morte. Todo mundo teme a morte, em vários níveis. Não querem reconhecer isso? Talvez sejam jovens e pensam que a morte está muito longe, mas no fundo, em vários níveis, todos temem a morte. Eu tenho boas notícias. Deus enviou o seu Filho, a Bíblia diz, em Hebreus 2, que se tornou carne e sangue, amém, para que pudesse, através disso, conceder ajuda, amém, aos filhos de Abraão, todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, Jesus paralisou, anulou Satanás que tinha o poder da morte pela cruz. Amém, experimentou a morte. A morte que nós tememos, ele correu para ela e acabou com ela no seu território e se levantou da sepultura. Ressurgiu dos mortos, deixando a morte falida. Amém. Então a morte que todos temem tanto, amém, Jesus Cristo já a destruiu. E para o crente, amém, se Jesus tardar, e o dia vier, o seu coração parar, vai ter uma surpresa? Vai ficar chocado, vai ficar surpreso, porque vai se sentir mais vivo.
Eu não sabia que isso era a morte. Você se sente tão bem, você se sente tão saudável, tão vivo, e essa alegria nunca mais vai sair, nunca mais vai diminuir, vai ser feliz para sempre. Vai estar tão alegre, tão vivo, porque as fraquezas da carne, os problemas da carne foram eliminados. Então Jesus, pela sua ressurreição, venceu a morte. A mesma figura dos filhos de Israel na frente do Mar Vermelho. Amém, os inimigos atrás. Amém, o exército de Faraó vindo contra eles. E aquilo que eles temiam, o Mar Vermelho na frente deles, que os afogaria, aquilo era uma figura da morte. O batismo é uma figura da morte. Amém, nós passamos pela morte. Então, aquilo que eles temiam, Deus abriu. E Deus os fez passar por uma terra seca. Deus secou o fundo do oceano. E aquilo que você teme, morte, Deus fez um caminho. E você vai passar também em terra seca para o outro lado. Você já fez essa confissão pela fé, dizendo que quando Jesus morreu, você morreu com ele? Quando Deus o ressuscitou dos mortos, eu ressuscitei com ele. Quando Deus fez Jesus se assentar, eu me assentei com ele. Isso é que é cristianismo. Amém? Não é somente aceitar a Jesus e, na verdade, a expressão aceitar Jesus eu entendo, mas não é aceitar a Jesus. É um fato de acreditar no que o Senhor Jesus Cristo fez. Amém. A expressão aceitar Jesus não está no livro de Atos, mas sim crer no Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus já concluiu a obra e você crê. Amém. Eu compreendo a expressão eu aceitei a Jesus Cristo. Eu entendo a expressão eu encontrei Jesus. Mas Cristo não está perdido. Você estava. Amém. Ele não era ovelha desgarrada. Mas essa não é a minha mensagem, ok? Foi extra. De graça. Aleluia. De vez em quando temos que lembrar de todos os fundamentos do cristianismo. É o que nós cremos, isso é graça. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, devemos agir como se estivéssemos do outro lado da sepultura. Devemos agir assim, e devemos falar também da área que muitas vezes não é ensinada dentro das igrejas, sabe? Josué estava velho quando disse ao povo, depois de entrarem na terra da promessa. Falou para o povo depois de entrar na terra da promessa e de muitas lutas e batalhas que ele lutou, e estavam na terra da promessa e muitas terras eles conquistaram, a terra que o Senhor os prometeu, e ele disse assim, ainda há muita terra para conquistar. A igreja do Senhor Jesus deve saber que ainda há muita terra para conquistar. Então nós cremos que o Senhor nos dá uma vida onde a nossa consciência foi já limpa da consciência do pecado. Amém? Os pecados e o pecado já foram eliminados por aquela oferta pelos pecados. Mas essa parte ainda não é pregada plenamente. O que também não é pregado plenamente é sobre as doenças, sobre enfermidades. Mesmo que no natural você tenha um pecado na carne se manifestando, mas pela fé ele já foi. Da mesma forma, temos que aprender. Não somente os pecados foram eliminados, mas quando a Bíblia fala do pecado, ela diz, bendize a minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque ele que perdoa as suas iniquidades, e continua dizendo quem cura todas as suas enfermidades. Amém? Caminham juntos. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha isso. Pelas suas feridas fomos sarados. Tudo ao mesmo tempo. No mesmo, vamos dizer, fluir. A mesma obra. Pode ver isso? Nós separamos as coisas. O que Deus uniu, nós separamos. 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, foste sarados. Viu isso? É somente um. Não devia ser ensinado separado, é a obra do Senhor Jesus. E agora, quero te encorajar pela fé, mesmo que a dor ainda exista. Certo? Diga ao Senhor, obrigado, Senhor. Fui curado. Pelas feridas e obra concluída de Jesus eu fui curado. Pela obra concluída de Jesus todas as doenças acabaram. Posso ouvir um amém? Eu quero continuar e nós começamos uma série há algumas ou muitas semanas atrás, porque quando nós começamos estamos falando sobre 3 João 2. Amados, eu oro para que prospereis em todas as coisas e tenha saúde, assim como a sua alma prospera. Lembra que eu estava falando sobre isso durante algumas semanas atrás e dali nós começamos a falar sobre cura, a área de saúde, durante muitas semanas. E eu falei também sobre Jesus na sua cidade natal. Ele se levantou, como era costume, amém, para ler o pedaço da Escritura, a leitura daquele sábado,
se levantou, leu e abriu em Isaías, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém. Pelo que me ungiu, para pregar boas novas aos pobres, restaurar os contritos de coração. Veja, antes de curar enfermidades, era curar os corações. Começa assim. Falamos isso. Depois de Jesus ter lido, ele se levantou e disse para todos da sua cidade, ele disse: vocês vão dizer para mim: doutor, cura-te a ti mesmo. O que ouvimos de ti, que tu fizeste em Israel, faça aqui. Jesus disse: haviam muitas viúvas no dia do profeta Elias, mas a nenhuma delas o profeta foi enviado, mas para uma viúva que era gentia, em Zarepta. Ficaram irados quando ouviram isso. E Jesus continuou dizendo: haviam muitos leprosos nos dias de Eliseu, mas nenhum deles foi curado, a não ser Naamã, o sírio, mais um gentio. Aí ficaram irados. E nessas duas palavras, a primeira, na verdade, fala de provisão. Amados, oro para que prospereis. Certo? Foi a primeira. E a segunda foi cura. Amém? Para o leproso, Naamã, o sírio. Então Jesus colocou provisão ou prosperidade junto com cura. Mas eu sei que abusaram da prosperidade. Em alguns lugares só falam sobre isso. Em alguns lugares é como se o nosso Deus não tivesse outra bênção. E isso é um tanto quanto triste, porque as pessoas lá no mundo veem as pessoas falando sobre isso o tempo todo, pessoas abusando do dinheiro na igreja, e esse tipo de coisa, que ficaram até com medo e acabam jogando fora o bebê com a água suja do seu banho. E o bebê fica chorando. Certo? Não deixe isso de desviar da verdade. A verdade é a verdade. Amém? Então, por 3 ou 4 semanas falamos, por quase um mês, sobre cura, e eu quero me aprofundar e falar sobre como prosperar. Em todas as coisas. Você concorda? Isso está bem? Primeiramente, ore para prosperar. Perceba que alguns pensam que é automático. Oro para que prospereis em todas as coisas. Não só em coisas pequenas ou em algumas coisas, em sua carreira. Não, em todas as coisas. Quantos querem prosperar na sua vida familiar? Em todas as coisas. Amém? E tenha saúde. Assim como prospera a sua alma. Agora, obviamente, para quem João está escrevendo, não se esqueça disso. Até um pedido pessoal, uma oração pessoal, são coisas que Deus quer que aprendamos. O Espírito Santo colocou essas coisas nas Escrituras para aprendermos, que é o desejo de Deus para nós. São orações. Amém? Ele está orando por Gaio, certo? João escreveu para ele dizendo: eu oro por você, sua alma é próspera, Gaio, mas eu olho para você e vejo problemas financeiros e problemas de todos os lados, e me parece que a prosperidade da sua alma não trouxe isso para o seu exterior, e vejo que você está sempre com uma luta, com um problema, e às vezes passa até sofrimento físico. Gaio, meu amado, alguém que eu amo, eu oro para que você prospere, assim como a sua alma prospera, em todas as coisas. Assim como prospera a sua alma prospera, mas eu oro para que o seu exterior se alinhe com o interior. Eu oro para que tenha saúde. Assim como prospera a sua alma está saudável, sua alma está tão saudável, mas eu oro para que você tenha saúde, assim como prospera a sua alma. Então, quer saber? É possível que a sua alma prospere, mas você não está. É possível que a sua alma prospere, mas isso não se reflete no seu exterior, na sua vida familiar, sabe? E a resposta é a oração. Ore para que o que está dentro seja refletido através da manifestação da prosperidade em todas as coisas no exterior. Ore para que a prosperidade da sua alma, certo, traga isso para o seu corpo. Às vezes, parece que a pessoa, quando prospera na alma, automaticamente se tornam saudáveis. Já vi isso acontecer quando são salvos, amém, e rapidamente, certo, ficam saudáveis, curados, certo? Mas isso não é o que você deve simplesmente esperar que aconteça e fique dizendo: vai acontecer porque a minha alma já está prosperando. Quantos conhecem pessoas que são maravilhosos, homens e mulheres de Deus, evangelistas que fazem tudo pela missão, trabalham para o Senhor no campo missionário e têm dificuldades, e eles não vivem essa realidade? Amém? Não estou dizendo que todos estão lá, mas estou dizendo que ainda tem muita terra para conquistar. Eu posso dizer isso
Amém? Não estou condenando ninguém nem rebaixando ninguém. Amém? Eu sei que o púlpito não é para condenar. Às vezes, alguns podem pensar, está falando sobre mim. Não pense assim, certo? Pastor Prince não pega só um caso para falar dele. Eu nunca fiz isso. Eu falo da situação de muitas pessoas e às vezes atinge um. Confia em mim. Amém? Eu não uso o púlpito dessa maneira. Mas esse assunto envolve muitas pessoas. Sim, e por isso eu falo de púlpito. Não podemos correr disso e ficar evitando o problema. Vamos ser derrotados. E a minha missão como pastor é me assegurar que o púlpito é lugar de palavra que edifica. E olha o que Paulo falou para Timóteo. Amém? Alimente, repreenda. Exorta com autoridade. Repreender é parte do ministério do homem de Deus. Amém? Nem todos chegaram lá ainda, mas eu quero tirar os pensamentos errados da sua mente. Posso ouvir um amém? E hoje vamos falar sobre prosperar em todas as áreas. Estou falando com pessoas que querem aprender do Senhor, os caminhos do Senhor. Amém? Eu seria remisso, eu seria um mentiroso e não faria o meu papel se eu não te falasse sobre dízimos. Amém? Eu não me importo com o que o mundo diga, eu não me importo com o que falam na internet. Eles não entendem os caminhos do Senhor. Amém? E nós não entendemos os caminhos do mundo. Não queremos entender. Amém? Eles não entendem. Não compreendem posição de mão, zombam disso. Amém? Eu não me importo que os crentes orem, mas colocar as mãos? Eles falam isso porque essas coisas afetam e acabam perturbando a carne, que não gosta disso. Nós não colocamos as mãos só de uma forma presunçosa. Deus disse, sabe? Estes sinais seguirão os que crerem, não pessoas do mundo. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ok? Não seja intimidado pelo mundo. Número 2. Bem, todo mundo que prosperou no reino de Deus entendeu um princípio do dízimo. Amém. Vamos às escrituras. Então você decide por si mesmo. Número 1 não é para todos. Então descanse. Relaxa, ok? Fica quieto. Não é para você, ok? Mas isso de vez em quando eu tenho que falar, mas eu não prego muito sobre o dízimo. Certo, mas agora mesmo quero falar que não é para todo mundo. Respire. Ok, então vamos à palavra. Em Gênesis 14. Ok, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, isso é Santa Ceia. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. A primeira vez que aparece a palavra Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Não se esqueça, no livro de Hebreus, quando fala de Melquisedeque, esse Melquisedeque, o sacerdote, fala do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo como o atual sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. E o abençoou. E adorou a Deus, dizendo, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de quantas coisas? Tudo, de tudo. Olha bem, esta história, toda ela. Isso aconteceu mais ou menos 400 anos antes de Deus dar os 10 mandamentos, antes das ordenanças sobre dízimos que foram dadas pelo sacerdócio levítico. E alguns dizem, certo, não há dízimo na graça. Eles têm que ler essa história. Amém? E tem outras coisas que os pregadores da graça pregam e que é muito engraçado, sabe? Alguns que não acreditam na graça, por exemplo, eles não creem na mensagem da graça. Eles falam que não estamos mais sob a lei, não precisamos dizimar. Mas aqui não está sob a lei, aqui está falando de Melquisedeque. E Jesus é o nosso Melquisedeque hoje. Sim! Olha, esse ensinamento é muito profundo. E eu sei que não é para todos, me desculpem aqueles que vieram hoje. Você pode falar para os amigos e familiares, para não virem semana que vem. Isso é para poucos, e eu vou te falar por que isso é para poucos. Certo? Vamos a Hebreus 5. Capítulo 5. Fala de Jesus que foi designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer. Muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, e não de alimento sólido. Então Melquisedeque, o ensinamento sobre ele é alimento sólido. Uau! Você não entende sobre dízimo? Tudo bem. Eu não condeno bebês. Você entendeu? Certo? Você não bate em bebês. Amém? Não pode beliscá-los, porque não podem.
comer um pedaço de picanha. Ok, Lawrence, não se esqueça disso. Lawrence tem um bebê agora, então, sabe? Não dá para fazer isso. Tenha paciência, eles vão crescer. Amém? Não dá para insistir em bebê dando dízimo, porque isso está ligado ao sacerdócio de Melquisedeque. De fato, depois do capítulo 5, no capítulo 6 fala sobre fundamentos, no capítulo 7 fala sobre o dízimo, e eu vou falar, ok? Sobre Melquisedeque e o dízimo. Não vou falar sobre Santa Ceia, mas dízimo. Está me ouvindo? Ok? Ou seja, dízimo e o sacerdócio de Melquisedeque, os dois são ligados. Tem muita coisa para falar, mas alguns são lentos para ouvir. Amém? E não podem receber. Sempre falo aos pastores, quando ensinar sobre dízimo, não insistam em todos receber essa revelação. Porque lendo aqui dá para ver que não. Ok? Agora vamos a Hebreus 7. Certo? Agora vamos ler em Hebreus 7. Esse Melquisedeque, rei de Salém. Olha, rei de Salém. Salém vem da palavra Shalom, de onde vem Jerusalém. Ele era o rei de Jerusalém. Era Jerusalém antes de Davi conquistar dos jebuseus. Davi a conquistou dos jebuseus. Agora, rei de Salém, Melquisedeque. Ele é o rei da plenitude. Shalom é plenitude. Paz. Plenitude. Sacerdote do Deus Altíssimo. Esse Deus Altíssimo foi repetido várias vezes. Percebeu isso? Então o Espírito Santo está querendo dizer algo. Encontrou-se com Abraão quando esse voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo de tudo. Nem falou da Santa Ceia quando Melquisedeque trouxe pão e vinho. O que ele fez? Mas aqui está chamando a atenção a questão do dízimo. Pode ver isso? Então, está ligado aos capítulos anteriores que dizem que tem muitas coisas para dizer que são difíceis de entender, e ele está tentando, ok? Explicar, mas alguns não entendem, não conseguem entender. Não espere que as pessoas do mundo, que não são nem bebês ainda, que nem bebem leite, entender sobre dízimo. Ok, antes de continuar, quero dizer algo. Existe uma pessoa, um homem, cujo nome você sempre olha, todas as vezes quando acorda, você vê seu nome. E ele é um dizimista fiel. De fato, você usa os seus produtos, seu nome é William Colgate. William Colgate. Esse William Colgate era um jovem de 19 anos de idade. Ele e o seu pai e toda a sua família, na verdade, saíram da Inglaterra. Eles eram britânicos. Eles saíram da Inglaterra porque ele foi avisado que as autoridades estavam atrás dele porque o seu pai era um simpatizante da causa dos Estados Unidos durante a Guerra Civil. Então ele fugiu para a América e se refugiou na América. Foi então que começou um negócio, ainda muito jovem, com 18 ou 19, um negócio de sabão, mas ele faliu. Ele começou com a sua tia e faliu. E ele tentou de novo, mas estava muito difícil. Ele disse, como é que os meus negócios estão falindo? Ele encontrou um cristão, ele também era um, e encontrou um cristão que disse assim, se você honrar a Deus e fazer sabão que tem um certo valor, não economize nos ingredientes. E muitas pessoas, sabe, já esqueceram a respeito deste princípio. Até as vitaminas colocam só um pouco e o resto é somente qualquer coisa, que não faz nenhum efeito, sabe? E olha, você não pode julgar o produto somente pela embalagem, certo? Porque o melhor está dentro dela. Muitas vezes é só propaganda e coisas assim, certo? Mas deixa eu continuar com a história. Ele ouviu isso de um homem cristão, que se fizer um produto bom, e não somente isso, mas honrar a Deus, respeitar a Deus. E ele começou a pensar como honrar a Deus nos seus negócios, e ele começou a ir a um estudo bíblico, e foi falado sobre a história de Jacó. Como Jacó estava fugindo, Jacó foi o neto de quem? Abraão. Vamos lá, igreja. Uma coisa é você só beber leite, outra coisa é você não saber quem era Jacó. Ok? Jacó. Jacó foi o neto de Abraão. Abraão, Isaque e Jacó. Certo. Então Jacó fugia do seu irmão, com medo do seu irmão matá-lo por causa da primogenitura. Ele fugiu do seu irmão e não tinha nada a não ser as suas roupas.
Muitos anos depois, ele diria, quando eu fugia, eu tinha somente um cajado nas minhas mãos e somente as roupas do meu corpo. E agora eu tenho muitos bens. Amém? Seus filhos, suas esposas, os escravos, as escravas, ele tinha muitos bens quando ele voltou. E o fato é este, ele saiu vazio, literalmente. Amém? Exceto um cajado na sua mão. E ele dormiu no lugar chamado Betel, a casa de Deus. Quando ele acordou, ele disse isso para Deus. Ele disse a Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, ele disse para Deus. Fez um voto para Deus. E mais tarde ele se lembrou disso, que ele esteve em Betel. Foi Deus que o fez lembrar. Você se lembra de Betel? Volte a Betel. Muitos anos depois, Deus disse, volte a Betel, onde você fez um voto a mim. E este é o voto que ele fez. Em Betel, que quer dizer casa de Deus, ok? Essa coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, diga de tudo. Às vezes esquecemos. Abraão deu o dízimo de tudo. E nós somente damos o dízimo do salário. E as outras coisas, benefícios, não pensamos em Deus para dar a porção dele. Mas posso falar isso a você? É dízimo de tudo. E ele disse isso para Deus. De tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. No hebraico é muito forte. Certamente é 2 vezes. É como, escute com cuidado. Shema, Shema. Shema, Shema, Betishma. Certo no hebraico, mas aqui, darei, darei, certamente darei. O dízimo a ti. Eu certamente te darei o dízimo, ele disse a Deus. De tudo o que me deres, ele não tinha nada. Mas Deus, daqui para frente, o que me deres, eu darei o dízimo a ti. De tudo. Alguns vendem a casa e não dão dízimo daquilo. Só dão do salário. Mas isso é entre você e Deus. Ok? Mas eu quero que você entenda, sabe? Que a respeito disso é uma coisa pessoal com Deus. Certo? Não há condenação. Quando eu prego assim, todo mundo que não dá dízimo fica pensando, está falando de mim. Qualquer época do ano que você pregar isso, quem não dizima pensa que está falando dele. Eu não estou falando de você, não é bem assim. Eu não estou aqui para focar somente em uma pessoa, ok? Eu quero que você prospere. E quero que prospere em todos os aspectos. E William Colgate estava no estudo bíblico e ele ouviu a história de Jacó. De repente ele ouviu este verso, de tudo que me deres daria o dízimo a ti. Ele disse a Deus, eu vou voltar para o negócio de sabão. E Deus, de tudo que me deres, eu darei o dízimo a ti. Disse isso a Deus. E voltou a fazer sabão para lavar roupa. Naqueles dias lavavam roupa com sabão. Ele começou com isso primeiro e depois fez sabão para lavar as mãos e também lavar os rostos e para homens se barbearem e tudo mais. E ele começou assim. E ele deu o dízimo, certo? Na sua primeira venda, 10%. E ele chegou a um nível que disse ao seu contador, nós estamos sendo tão abençoados por Deus, certo? Vamos dar 20%. De 20% ele foi para 30%, de 30% ele foi para 40%. E dízimo é só 10%. Estou falando do que ele fez. Depois 50%, 60%. Finalmente, antes dele morrer, chegou a dar o dízimo de quase 100%. William Colgate. Todos os dias de manhã, quando você escova seus dentes, lembre-se que ele prosperou. Outro homem, James Kraft. Kraft. Também deu 10%, 20%, e antes de morrer, Kraft, e o meu filho ama Kraft. Ele não sabe. Ele tem que comer queijo todo dia. Ele gosta de comer queijo, queijo Kraft. Então, Kraft. Certo? James Kraft começou o seu negócio, começou a dizimar 10%, mas antes de morrer ele estava quase dando 100% de dízimo. Você está aprendendo? Mas eu quero falar um pouco sobre Abraão, então vamos voltar para Gênesis, capítulo de número 14. Ele deu dízimo de tudo, e olha a palavra hebraica para dízimo. Eu vou falar algo que eu já compartilhei antes, mas eu quero falar de novo porque isso vai trazer uma nova revelação, igreja. Essa é uma revelação nova. A palavra dízimo é maser. Maser, da direita para a esquerda. Mem, Ain, Shim, Resh. Maser, certo? Mem, a primeira letra, faz um pronome. Ok? Mem. Maser. Maser. Preste atenção, porque essa é a palavra dízimo. Se remover mem, a primeira letra, você vai ter aser. Aser é rico. Então o rico está no dízimo. Olha bem, vamos voltar a Gênesis 14, onde diz que Abraão deu o dízimo de tudo. Se você olhar 3 versos depois, vai dizer assim no verso 23. Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor. Isso é muito interessante porque quando você dizima, você levanta sua mão ao Senhor. Ele disse, não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou correia de sandália.
Não aceitarei para que você jamais venha dizer eu enriqueci a Abraão, a Sé. A palavra rico é a primeira vez que ela aparece na Bíblia. Abraão sabia que ia ficar rico. Pastor Prince, ele já não era rico? Ainda não. Eu vou usar uma expressão agora, porque eu não tenho tempo para explicar sobre isso, porque não é o meu objetivo agora. Preste atenção. Abraão, quando saiu do Egito, ele saiu do Egito, certo? E quando ele fez isso, a Bíblia diz que, escute isso, no hebraico não diz que ele era rico. A Bíblia diz que ele tinha muito ouro e prata. Ele tinha muito. Nós falamos isso do rico. Ele tem muito. Certo? Mas uma coisa é você ter muito e outra coisa é ter demais. No hebraico não é a palavra assé. Assé aparece aqui pela primeira vez. Mas quando Abraão disse, eu não quero que você jamais diga que fez Abraão rico. Ele falou do futuro. Ele sabia que iria ficar rico. Uma coisa é você ter muito dinheiro, mas ainda não é ser rico. Com dinheiro e tudo mais. São coisas diferentes. Tem gente que tem muito e assim eles vivem a vida. Com muito. Deprimido. Preocupados com o seu dinheiro, sabe? E eles ficam preocupados com a competição, estão sempre preocupados. Eles têm muito, mas não são ricos. Rico também quer dizer dinheiro. Se recusou a pegar um cardaço do rei de Sodoma, para que você venha dizer eu enriqueci Abraão. Ele não queria que a glória fosse ao rei de Sodoma, queria que a glória fosse a Melquisedeque, a Deus, a Jesus. Interessante, certo? Olha, outra coisa que eu quero falar. É a primeira vez que aparece o Deus Altíssimo na Bíblia, El Elyon. Deus tem nomes na Bíblia que vão trazer benefícios se estudarmos os nomes. O Deus Altíssimo, lembra disso? O Salmo 91, Salmo da proteção, começa com aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O primeiro nome de Deus é Altíssimo, é o Elyon. E aqui aparece pela primeira vez na história de Melquisedeque, Santa Ceia e Dízimo, que são duas práticas da igreja. Amém. Aparece aqui, ele era sacerdote? Vamos ver. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. E ele abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, El Elyon, possuidor dos céus e da terra. Quer dizer, Deus possui os céus e a terra, ele pode mover circunstâncias no céu e na terra e orquestrar tudo para que você seja muito abençoado. Por que dizer ele é o possuidor dos céus e da terra? Não se preocupe. Deus, o seu Deus Altíssimo, é possuidor dos céus e da terra. Quando você é bendito pelo Deus Altíssimo, você é bendito. E este é o seu contexto. E bendito seja o Deus Altíssimo, agora verso 20, é mencionado mais uma vez. Viu isso? Agora, vamos ao Novo Testamento, Hebreus 7. Alguns falam que o Novo Testamento não fala sobre dízimo. Olha aqui em Hebreus 7. Verso 1, ele é o sacerdote do Deus Altíssimo. Há uma consistência. Por que isso é importante? Há uma história de um rei. Deixe-me contar ela. Um rei que pegou os filhos de Israel e levou cativo a sua nação. E tentou mudar os seus hábitos e orientá-los na cultura da sua nação. Quem era este rei? Rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Quando os filhos de Israel foram ao cativeiro. E havia um jovem no seu palácio, cujo nome era Daniel. O rei teve um sonho um dia e não podia explicar o sonho, e chamou Daniel, e Daniel disse a ele, rei, essa visão que tiveste é na verdade você. E isso vai acontecer. Deus vai te ensinar que o Deus Altíssimo governa sobre o reino dos homens. Às vezes ele permite que o inimigo chegue bem perto antes de partir o mar, para que sirva de testemunho para todos. Não sei porquê. Às vezes ele não faz nada porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Queremos que ele haja rápido, mas ele reina sobre os governos dos homens. Foi isso que Daniel falou a Nabucodonosor. Rei, olha, isso foi um encorajamento para aquele rei. Você vai ficar louco. Por 7 anos. Ficará louco. Por 7 anos, até saber
Leia depois. Que o Altíssimo reina. Repetiu isso várias vezes. O Altíssimo reina. Rei, eu te aconselho, aparta-te do pecado, mostrando misericórdia ao pobre. Talvez vá haver uma extensão da Shalom, sua tranquilidade. E o rei? Vamos ver essa história, vai ser bom para você. Ao fim de 12 meses depois que ele teve a visão, depois que Daniel falou a ele, o rei passeava no Palácio Real da Babilônia, os jardins suspensos da Babilônia, que era uma das maravilhas do mundo antigo. Falou o rei dizendo, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força eu edifiquei do meu poder e para a glória da minha magnificência. Próximo verso. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem ele quer. Por que você acha que o Altíssimo, esse título de Deus, aparece primeiro com Melquisedeque, Santa Ceia e dízimo? Você está me ouvindo? Você entendeu? Certo? Até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Tremendo. As mesmas palavras que Daniel usou. Próximo verso. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois. Seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mais em frente. Mas ao fim daqueles dias, 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos. Veja, no verso anterior disse que ele comia ervas como os bois. E uma coisa sobre os animais, eles não olham para o céu. Essa é a diferença entre você e os animais. Você olha. Espero que sim. Ele olhou para cima, pela primeira vez, aos céus. Levantei os meus olhos aos céus, e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse quem? O Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Eu creio que ele foi salvo. Mais em frente. Mais um pouco. Aí. Vamos mais em frente, por causa do tempo. No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento. Alguns aqui precisam ter de volta o entendimento. Olha, o meu marido, ele já perdeu o juízo ou qualquer coisa assim. Mas deixe-me falar uma coisa. Pessoas orgulhosas não têm juízo. Uma pessoa que tem muito dinheiro, uma pessoa que tem uma profissão, às vezes não tem juízo. Se você adorar a Deus, seu entendimento, o seu cérebro, e os cientistas dizem que só usamos 10% do cérebro. Certo? Será que posso dizer uma coisa? Damos o dízimo de tudo, certo? Dê esse 10% para Deus. E o seu cérebro vai ser transformado. Se der 10% para Deus, vai ser transformado, certo? Amém? Posso ouvir um amém? Certo? No mesmo tempo retornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Olha a misericórdia de Deus. Deus acrescentou algo que não tinha antes. Ele tinha majestade, agora a sua glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aquele que se humilha é exaltado. Em Isaías fala sobre todas as nações da terra. Todas as nações da terra são como gotas num balde para Deus. E pensar que ele desceu, nos deu seu filho, e ele veio e viveu como homem. Uau! Deu sua vida. Para pessoas, não para nações, mas pessoas que vivem nessas nações, que são como gotas num balde. Amém. Então, o dízimo é só a expressão para dizer que tudo pertence a ele.
Agora, qual sócio que pede só 10%? Não me diga que você dá 30%, isso é bom para você. Eu dou 50%, isso é bom, bom para você. Vá em frente. Amém? Mas o dízimo é 10%. Quem disse isso? Bem, isso é o mínimo que deveríamos dar a ele. Olha para cá, essa frase. Coloca a primeira. Isso, a primeira frase lá em cima. Eu observei. Essa pessoa diz, eu observei 100 mil famílias durante anos de aconselhamento financeiro. Isso já mostra que não é um ministro, não era um pastor, um pregador. Ok? Eu observei 100 mil famílias durante os meus anos de aconselhamento financeiro. Eu sempre vi uma grande prosperidade e alegria naquelas famílias que dizimavam, mais do que assim não fizeram. Quem disse isso? Não era um pastor, nem um pregador, nem um teólogo. Quem disse isso? Um dos fundadores de uma companhia de investimento, um pioneiro na companhia de investimento. Um dos maiores investidores do século XX, Sr. John Templeton. Ele disse isso. Foi o que ele disse. Certo? Próxima frase. Quem disse isso? Eu não seria capaz de dar o dízimo do primeiro milhão que eu fiz se eu não tivesse dizimado meu primeiro salário, que era de $1,50 por semana. Quem disse isso? Ele era um dizimista, certo? Que deu o dízimo quando ele fez o seu primeiro $1 milhão. Nem precisa explicar quem ele era, você conhece. John D. Rockefeller. Indústria petrolífera. O homem mais rico da América. Na sua época. E você pode ver um documentário que está passando sobre John D. Rockefeller, indústria petrolífera, e como ele construiu todo o seu império e fala sobre todas as suas companhias e investimentos que ainda existem hoje. Tudo era dele. Então, eles davam dízimo. Desde o primeiro dólar. Amém. Agora, eu não queria mostrar pregadores e ministros porque você, sabe, vai entender melhor ver pessoas que não eram pastores e ministros e deram dízimo. Estão aprendendo? Isso te ajuda? Há um princípio em Romanos, capítulo 11, verso 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Preste atenção nisso. Sabe o que é santo? Alguns pensam que santidade é a roupa, mas santidade é ser separado. É como as mulheres que têm os seus diamantes, as suas joias e bolsas caras e outras coisas valiosas. Você coloca num lugar especial e ninguém tem acesso, certo? Não sei do que você está falando, Pastor Prince, não importa, certo? Quer dizer que são santas. E se é uma pessoa grega falando para você, vai dizer, é santificado. Isso é separado das outras coisas que você tem em casa. Aquilo é separado porque é muito especial. Amém? Deus está dizendo, e esse princípio aqui é geral, seja o que for, é um princípio. Se as primícias são santas, neste caso está falando sobre Israel, se for separado para Deus, a nação toda será. Mas Israel caiu. Ok? A história nos revela que Israel errou. Amém? Deus quer abençoar todas as nações. Você viu o princípio do dízimo? Os cientistas dizem que usamos 10% do cérebro, então dê para Deus. E os outros 90% virão. Vai ficar surpreso? Vai ter resultado, sabe? Alguns têm muito conhecimento, têm PhDs e tudo mais. Eu não sei de nada disso, mas às vezes você fica se perguntando, coçando a cabeça, cadê a sabedoria? Cadê a sabedoria? Tem conhecimento, mas não sabedoria. Amém? Então o nosso Deus vai abençoar todo o seu cérebro. Vamos orar pelo pastor Lawrence. Vamos orar. Pastor Lawrence, se as primícias são santas, também a massa o é. E se você for abençoado, certo? Abençoe os outros. Ok? Você ora pelo pastor Mark. Ok? Para que a bênção continue. Se a raiz é santa, também os ramos são. Se a raiz é santa, os ramos também são. Amém? É um princípio, não é você tem que dar dízimo. Não, você tem que entender a sabedoria de Deus, o princípio da primícia. Quando você olha esse princípio, mas você diz, eu dei tudo para Deus, pastor Prince. Eu dei tudo para Deus. Você não devia falar isso. Deus nunca nas escrituras diz, você me dá, não posso dizer nunca, às vezes ele faz, certo?
me dá o seu coração, como dizem Provérbios, mas muitas vezes é só, me dá 10%. Isso vai ser tudo. Os 10 representam tudo. Por exemplo, diz que Abraão enviou seu servo para encontrar uma noiva para Isaque. O servo levou 10 camelos. Mais tarde diz que todos os bens do seu senhor Abraão estavam nas suas mãos. Como assim? Os 10 representavam tudo. 10 camelos representando tudo. Toda a riqueza, entendeu? Posso ouvir um amém? Esposa aceitaria? A menina aceitaria se estivesse namorando alguém? Ou seu marido diz para você, dou todo o meu tempo para ti, dou todo o tempo para ti. Vamos ver um filme. Hoje? Não vai dar. E amanhã podemos ir aí. Ah, amanhã, sabe? São só palavras. Certo? Escutei sim, da irmã June. Quero falar com você, irmão. Ah! Alguns dizem, meu dinheiro pertence ao Senhor. E Deus? Tudo bem, me dá 10%. Amém? Mas por favor, se você dizima, se você faz, mecanicamente, não há relacionamento. Tá bom, vou passar um tempo com você, Qual filme você quer assistir? E você, durante todo o filme. Como foi o filme? Foi como um sonho. O filme foi, uau! Não faça por fazer, sabe? Está recebendo essa revelação? Senão não tem problema, só beba leite. Não há condenação, só continue bebendo leite. Ah, eu não sinto vontade de dizimar. Não faça. Deus ama quem dá com alegria. Amém. Honra o Senhor com a tua fazenda e o primeiro fruto do seu trabalho, para que seus celeiros sejam fartos e o seu lagar vai transbordar com vinho novo. Amém. Glória a Deus. Está ouvindo? Eu tenho que terminar isso. A próxima pergunta é essa. Pastor Prince, isso não é para hoje. São pregadores da graça. Pregadores da graça, às vezes. Nos seus livros sobre a graça, pregadores da graça. Amém? Estão ensinando que o dízimo não é para hoje. Dizem que Cristo é a primícia. Cristo é a primícia. Primícia de quê? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, se Cristo ressuscitou dos mortos, o dízimo ressuscitou dos mortos, todos os demais crentes vão ressuscitar dos mortos. E aqui está falando de ressurreição do físico. É o que está falando. Não diz que Cristo é a primícia e não temos que dizimar. Não é isso. Olha, estamos dando dízimo para Cristo, nosso Melquisedeque. Revelação, revelação, revelação. Volta para Hebreus 7 e já vamos terminar, certo? Hebreus 7, vamos ler. Considerai, pois, quão grande era este Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Razão número 1 para dar o dízimo não é para se tornar rico. É uma proclamação de quão grande Jesus é. Você recebe a Santa Ceia para proclamar a sua morte, proclamar a sua morte. Amém? Quando dizima, proclama que ele está vivo. Amém? Agora vamos mais em frente ler o verso 6 por causa do tempo. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente tomam dízimos. Naqueles dias dizimavam ao templo, certo? Para mantimento. E nós sabemos qual é o princípio do dízimo. O dízimo não é para qualquer lugar, o dízimo é para a casa do Senhor, como em Malaquias. Mas olha, Jacó disse, eu darei 10% de tudo. Onde isso aconteceu? Em Betel. A casa de Deus, este é o princípio. Amém? Para a igreja local. Amém. Aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, Jesus os recebia. Muito claro. No grego, se quisermos usar o grego, é tudo no tempo presente. Certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali é Jesus que recebe, de quem se testifica que ele vive. Amém? Agora vamos voltar à história de Jacó, quando José enviou as caravanas para levar o seu pai, amém, ao Egito. Os filhos voltaram e disseram, José é o vice-governador de todo o Egito. Ele governa sobre a terra. Ele governa tudo. O braço direito de Faraó. O seu filho, Jacó, o nosso irmão, ele é o governador de todo o Egito. E a Bíblia diz que Jacó não acreditou.
Vamos à história rapidamente. Olha, e o seu coração desmaiou porque não os acreditava. O coração de Jacó desmaiou porque não acreditava. Mais em frente. Porém, havendo contado todas as palavras que José lhes falara, quando Jacó viu os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Foi um avivamento. Aconteceu quando ele viu as bênçãos. E disse Israel, olha que mudou o nome. Verso 26 fala que o coração de Jacó desmaiou. Certo? O seu coração desmaiou porque não os acreditava. E mais em frente? E disse Israel, no momento que ele criou. A mesma pessoa. Israel é Jacó, Jacó é Israel. Mas no momento que ele criou. A Bíblia diz que Deus usou o nome que Deus o havia dado. E disse Israel, basta. Ainda vive meu filho José. Aleluia. E voltando para Hebreus, diz que aquele de quem se testifica que vive. Então, a Santa Ceia é para proclamar a morte do Senhor. Ok? Mas o dízimo que você dá testifica que ele ainda vive. Você não dá dízimo para morto. Está ouvindo? Quero encerrar com essa promessa. E olha, eu sei que não devia falar que eu estou terminando, ok? Devia falar que eu tenho mais para dizer aqui. Ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Viu isso? Estava nos lombos de seu pai quando... Olha, até Levi que recebe dízimos pagou dízimos. Quem era Levi? Ele era o bisneto. Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Levi pagou dízimos por Abraão. O que é isso? Ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque o encontrou. Olha bem, a mente de Deus. Ele diz que quando você dizima, você abençoa suas gerações. Levi nem existia, ele estava dentro de Abraão, mas quando Abraão encontrou Jesus e deu o dízimo, foi o mesmo que Jacó desse o dízimo. O mesmo que Levi desse o dízimo. E é por isso que o povo judeu, hoje, mesmo que seja uma minoria, são os mais ricos deste mundo. Alguns não dão dízimo, mas o bisavô deles deu. O bisavô deve ter dado. E são abençoados. Como resultado. Certo? Ezequiel 44. Agora eu vou terminar. Ezequiel 44. E as primícias de todos os primeiros frutos. E toda a oblação de tudo. Ok? Vamos correr um pouco por causa do tempo. Dareis ao sacerdote. Serão do sacerdote. Também as primeiras das vossas massas dareis. Para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Quem é o sacerdote hoje? Jesus. Mas, se algum pastor falar que ele é o sacerdote, e você deve dar para ele, né? Com todo respeito aos pastores, ok? Nós temos o sacerdócio ministerial, sim, temos isso, mas não devemos receber os dízimos. Posso ouvir um amém? A primícia de todos os primeiros frutos, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. E você pode dizer, Pastor Prince, isso está falando do Antigo Testamento. Fico feliz por você falar isso e quero dizer que esse capítulo é o quê? 44? Certo? Ezequiel, na maioria, é tudo sobre profecia do futuro. Ele viveu na época do cativeiro da Babilônia. Certo? Antigo Testamento. Mas ele pôde ver o futuro. Ele viu o nosso tempo. Como? Que capítulo é esse? 44? Vamos ao início deste capítulo. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário que olha para o oriente. A porta do oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor, essa porta permanecerá fechada? Não se abrirá. Ninguém entrará por ela. Porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Foi uma proclamação de quando Jesus entrou no jumento. E entrou em Israel naquele domingo. Entrou pelo portão do Oriente. E o Senhor diz assim, porque o Deus de Israel entrou por ela. O Deus de Israel entrou por ela. E como resultado, depois disso, certo? 500 anos depois disso, ela foi fechada. E até hoje está fechada. Foi fechada pelo imperador bizantino. E mais tarde, 500 anos depois, foi fechada por Salomão o Grande. Ok? Aí está uma foto da porta. Até hoje, está fechada. Você já passou pela porta de Damasco, está aberta. Amém? Essa está fechada. Até hoje está fechada por causa da profecia. Fala do nosso tempo. Volta de novo em Ezequiel. Vamos ler mais uma vez a primeira parte. Certo? Escute bem. Naquela época não estava fechada. No tempo de Ezequiel não estava. E do que ele está falando? Da época de Jesus não estava fechada. Jesus entrou por ela. O Senhor Deus de Israel entrou por ela. Que tempo ele fala? Do nosso tempo. Está fechada. E durante este capítulo, o nosso tempo, quando você dá o dízimo,
Deus vai trazer a bênção para que repouse sobre a sua casa. E por aqui eu encerro. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos, curve a sua cabeça aqui neste lugar. Eu oro em nome de Jesus que a revelação entre no seu coração. Amigo, eu não gosto muito de só entregar conhecimento. Eu gosto de revelação, luz do Espírito Santo. Porque o conhecimento ensoberbece. O conhecimento nos torna soberbos. Alguns estudam a Bíblia e ficam orgulhosos. Mas a luz humilha. Quando você vê a luz, isso te humilha. Oro para que você veja a luz. Oro para que veja Deus. O dízimo é para mostrar quão grande Ele é. Damos o dízimo porque queremos mostrar sua grandeza. Talvez para poder pagar 10% de tudo que você recebe ou ganha. Coloque de lado, em primeiro lugar, para o Senhor. E você vai ver o que Ele vai fazer com as suas finanças. Preste atenção que Deus fala uma coisa em Malaquias. Fazei prova de mim, com dízimo. Fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção, que dela advém a maior abastança. Amigo, não escute as vozes de pregadores que falam que a obra foi concluída, mas não estudam a Bíblia eles mesmos. Eles nem sabem da cronologia onde os versos aparecem. Estude você mesmo. Tudo o que eu falei, estude você mesmo. Deus te ama, meu amigo. Talvez você está aqui e você nunca viu o que eu disse agora mesmo, que quando Jesus morreu naquela cruz, Ele ofereceu o sacrifício de uma vez por todas pelos pecados. E a palavra no grego é de uma vez por todas, rapax. De uma vez, epif, rapax. De uma vez por todas. Ele não virá morrer de novo pelo pecado novo que você cometeu. Foi de uma vez por todas. Se você crê em Jesus Cristo, você é completamente perdoado. Você é justificado. Creia no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo. Se você quer isso, faça essa oração agora mesmo. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço pela dádiva do teu Filho, meu Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos meus pecados naquela cruz, ressuscitou dos mortos, para que eu fosse justificado por Ele. Fui ressuscitado com Ele e estou nele, diante de ti. Toda a eficácia e todo o valor do seu trabalho perfeito eu recebo em nome de Jesus. Eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E todo o povo diga amém. Fique em pé. Foi abençoado? Glória a Deus. Levante as suas mãos neste lugar e onde você está assistindo agora mesmo. Deus disse: desta maneira deverás abençoar os filhos de Israel. Amém? E também o cumprimento disso foi pago pelo sangue de Jesus Cristo. Então declaro sobre você, para esta semana, que o Senhor te abençoe e a sua família e aos seus amados, com todas as bênçãos de Abraão, todas as bênçãos de Deuteronômio 28. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor chamar, guarde e te preserve, te proteja de todo o mal durante essa semana. Que o Senhor olhe para você e te dê favor, e que o Senhor levante o seu rosto sobre toda a família que escuta a minha voz e conceda a você e aos seus amados sua shalom, bem-estar, plenitude, saúde e paz, em nome de Jesus. E todos digam: amo vocês. Deus abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.